Olá, eu sou Maxileide Leandra Silva, curso de licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter, Polo Juara, Mato Grosso. Meu RU é 1952171. Meu doutor é Natalino de Souza Breves. Esse é meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Esse estágio tem como tema a diversidade das guerras no Brasil. Aula 4. Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, ou Campanha da Cisplatina, conhecida na historiografia argentina e uruguaia como Província em Disputa, foi um conflito ocorrido entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata no período de 1825 a 1828, pela posse da província Cisplatina, a região da atual República Oriental do Uruguai. Na historiografia argentina é denominada como Guerra do Brasil ou Guerra contra o Império do Brasil. Foi o segundo de 5 conflitos armados internacionais em que o Brasil lutou pela supremacia sul-americana, tendo o primeiro sido a invasão luso-brasileira, o terceiro sido a Guerra da Prata, o quarto a questão uruguaia e o último a Guerra do Paraguai. Juntos integram o conjunto das questões platinas, na história das relações internacionais do Brasil. Localizada na entrada do estuário do Rio da Prata, a província oriental era uma área estratégica, já que quem a controlava tinha grande domínio sobre a navegação em todo o rio, acesso aos rios Paraná e Paraguai, e via de transporte da prata andina. Antecedentes: a região era disputada pelas coroas de Portugal e da Espanha, desde a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento, 1680, pelos portugueses, sendo objeto de vários tratados territoriais, dos quais os principais foram o Tratado de Madrid, 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, 1777, também chamado de Tratado dos Limites, por ter decidido a posse dos territórios aos espanhóis, e o Tratado de Badajoz, 1801. Na posse espanhola, com a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, constituiu-se em território daquele país até 1816, quando foi invadida pelo general Carlos Frederico Lecor, comandante da divisão de voluntários reais do Príncipe, para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na guerra contra Artigas, ali desenvolveu uma inteligente política de ocupação com a fundação das escolas mútuas do método Lancaster e o apoio às elites orientais. Em 31 de julho de 1821, deixou de ser apenas um território ocupado e foi incorporado oficialmente ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, pelo rei Dom João VI, com o nome de Província Cisplatina. A anexação foi justificada à época pelos alegados direitos sucessórios que sua esposa, a rainha Carlota Joaquina, teria sobre a região. A província aceitou fazer parte do Império do Brasil, inclusive, enviando deputados para a Constituinte de 1823, e antes mesmo para as Cortes em 1822. Contudo, 33 nativos da província, liderados por Juan Antônio Lavadiera, revoltaram-se contra o Brasil e declararam a união da Cisplatina com as Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. Tal insurreição foi possível graças à colaboração material e financeira por parte das Províncias Unidas. Tal atentado contra a soberania brasileira por parte de uma nação estrangeira foi revidada por uma declaração formal de guerra em 10 de dezembro de 1825. O Brasil não alcançou a vitória na parte terrestre ante as Províncias Unidas, porém a Marinha do Império do Brasil conseguiu fazer com que o bloqueio naval fosse efetivo, principalmente após a Batalha de Monte Santiago, sufocando a economia e levando ao desabastecimento, de modo que o empate militar levou aos dois países a aceitarem uma mediação de um acordo de paz proposto pela Grã-Bretanha. Quando a Argentina e o Brasil concordaram em desmilitarizar a área e reconhecer a independência proclamada pelos nacionais uruguaios. O conflito. Alimentando pretensões de recuperar o território da província oriental ou Cisplatina, as Províncias Unidas do Rio da Prata ajudaram os patriotas orientais uruguaios, liderados por Juan Antônio Lavadiera, a que se levantassem contra a dominação brasileira na região. Para esse fim, os argentinos ofereciam-lhes apoio político, além de suprimentos de boca e de guerra. O conflito acabou eclodindo em 1825, quando líderes militares orientais como Lavadiera
e Fructuoso Rivera proclamaram a independência da região. Lavadierra desembarcou com suas forças na praia de Agraciada e, com o apoio da população, declarou a incorporação da província oriental às Províncias Unidas do Rio da Prata. Em resposta, em 10 de dezembro, o governo imperial brasileiro emitiu decreto que declarou guerra às Províncias Unidas, que retribuíram a declaração à guerra em 1º de janeiro de 1826. Forças oponentes. O Brasil tinha uma justificativa vantagem populacional em relação aos seus inimigos. A população brasileira era de 4,5 milhões de pessoas, incluindo 1,5 milhões de escravos, enquanto que a população das Províncias Unidas era de 600 mil, 150 mil na província de Buenos Aires e a do Uruguai 60 mil. O tamanho da população, entretanto, não era uma medida adequada da força dos países. Muitos brasileiros estavam fisicamente e emocionalmente abalados e afastados do conflito. Nas Províncias Unidas, somente os portenhos estavam interessados na luta. Apesar de a maioria dos uruguaios terem lutado contra os portenhos, alguns se aliaram aos brasileiros. Tanto o Brasil quanto as Províncias Unidas tinham dificuldades em criar exércitos nacionais. A espinha dorsal do exército brasileiro, que havia lutado no Uruguai entre 1811 e 1821, era portuguesa, depois que o Brasil proclamou sua independência em 1822. As tropas portuguesas em Montevidéu retornaram à Europa em março de 1824, sendo substituídas por tropas brasileiras recém-recrutadas. A partir de 1822, o Império Brasileiro começou a criar um exército nacional com as unidades brasileiras que já existiam, mas ainda havia muito a se fazer. Diante da dificuldade de recrutar brasileiros para servir no exército, mercenários foram recrutados da Alemanha e Irlanda, mas essas tropas não ofereciam ajuda imediata. O exército brasileiro de 1826 contava com 10 mil homens, 6 mil deles na banda oriental do Uruguai, 2,5 mil em Montevidéu e 1,51 mil em Colônia do Sacramento, 1,1 mil espalhados em guarnições ao longo dos rios Uruguai e Negro e o restante em outros lugares. Muitos desses 6 mil homens eram recrutas locais. As Províncias Unidas também tiveram problemas para levantar um exército. O caudilho Juan de las Heras, governador da província de Buenos Aires, levantou um exército de 800 homens sob o comando do general Martín Rodríguez, perto da Concepción de Uruguai. Na Argentina, a nata da força humana da cidade havia sido enviada à costa oeste da América do Sul para enfrentar os realistas, e as províncias do interior não tinham o mesmo entusiasmo com a guerra contra o Brasil quanto os portenhos e não enviavam tropas. Embora a população uruguaia fosse pequena comparada ao Brasil e das Províncias Unidas, o país teve menos dificuldade de levantar um exército. A maioria dos uruguaios viviam nas planícies do interior e eram apropriadas para servir como cavalaria irregular. As marinhas eram outra questão. Apesar de Lord Conchare ter voltado para a Inglaterra, a Marinha do Brasil, criada por ele e integrada também pelos mercenários ingleses, irlandeses e norte-americanos, como aconteceu com a Marinha de Buenos Aires, permaneceu praticamente intacta. 1/3 dos oficiais da Marinha do Brasil era inglês. A Marinha sofria por falta de oficiais júniores. Em dezembro de 1825, a Marinha do Brasil possuía um navio de linha, o Dom Pedro I, 74 canhões, 6 fragatas, Piranga, 64 canhões, Dona Paula, 500 canhões, Imperatriz, 500 canhões, Paraguaçu, 44 canhões, Teste, 36 canhões e Niterói, 36 canhões, 18 brigas e bergantins, 14 chornes, além de umas 53 embarcações inferiores. A todo eram 69 embarcações. A Marinha de Buenos Aires era inferior à brasileira. Em 1826, consistia em 3 brigas. O Brasil esperava que a demonstração que seu poderio naval antes do início das hostilidades moderasse as questões dos portenhos e que os mesmos desistiram do seu apoio aos uruguaios. A partir de abril de 1825, o Brasil começou a enviar significativos reforços à sua pequena
esquadra no Rio da Prata. O comando foi dado ao vice-almirante Rodrigo Ferreira Lobo. Essa demonstração, a força falhou o intuito de deter a guerra, então o Brasil esperou que um bloqueio de Buenos Aires persuadisse os portenhos. A estratégia inicial das Províncias Unidas era furar o bloqueio através de rápidas incursões contra os bloqueadores utilizando belonaves menores e mais ágeis. As belonaves portenhas de pequeno calado zarparam de Buenos Aires, tentando atrair os bloqueios brasileiros por águas rasas, onde deveriam encalhar. Uma vez encalhados, eles podiam ter atacados com sucesso por belonaves menores. O plano de Buenos Aires também consistia em garantir suprimentos aos gaúchos uruguaios, aproveitando sua grande movimentação de lutar contra as tropas brasileiras de ocupação. Para apoiar as forças de Juan Antônio Lavadiera, um exército argentino atravessou o Rio da Prata, estabelecendo acampamento em Duzanos, iniciando uma invasão do território brasileiro pelo general Carlos Maria de Alvear. O Visconde de Barbacena, no comando das tropas imperiais, deu combate aos argentinos na Batalha do Passo do Rosário. Em apoio ao exército brasileiro, o imperador Pedro I enviou uma esquadra para bloquear o estuário do Rio da Prata. Assim como o de Porto de Buenos Aires, a Argentina revidou, atacando o litoral do Rio Grande do Sul. Contudo, a pressão à marinha do Brasil conseguiu, com o tempo, estrangular o comércio argentino. O Brasil imperial iniciou a ofensiva terrestre a partir do final de 1826, por meio da concentração de tropas no sul do país. Pedro I viu-se numa situação delicada, pois os políticos, ao invés de colaborarem com o reforço de guerra para defender os interesses da nação, faziam justamente o contrário, por interesses pessoais políticos. Dificultavam o envio de ajuda material e financeira para as tropas do teatro de guerra, ao recusar os pedidos do executivo. O imperador partiu para o teatro de operações para tentar resolver o problema por si só. Visto que não conseguiu o apoio dos políticos, iniciou sua viagem em 29 de novembro de 1826. Em seguida, desembarcou na província de Santa Catarina e realizou um longo percurso por terra por mais de 400 quilômetros a cavalo até atingir Porto Alegre, na província do Rio Grande do Sul, em 7 de dezembro do mesmo ano. A falta de tropas atravessou em muita capacidade de resposta brasileira ao apoio de Buenos Aires ao levante do Sul. Por volta de 1826, esse apoio não era mais somente político e logístico. Já havia a convocação de tropas para lutar contra o Império. A guerra foi marcada por diversos encontros de pequenas montas e por escaramuças de grandes armados de ambos os lados. A guerra prosseguiu por terra e mar com vantagem para as forças imperiais, que derrotaram as forças republicanas na decisiva Batalha de Monte Santiago. Na primeira metade do ano seguinte, Fructuoso Rivera ocupou a província oriental e, para as Províncias Unidas, o território dos Sete Povos das Missões, que havia passado ao Império Português em 1801. O Tratado de Paz entre Brasil e as Províncias Unidas veio logo após, em 28 de agosto de 1828, ao preço da perda da província cisplatina, que se tornou o Uruguai, mais de 30 milhões de dólares em gastos e 8 mil brasileiros mortos. Pedro I teve sua imagem abalada profundamente pelo término do conflito que custou vidas e recursos desnecessários, e foi culpado pelo desmembramento do território. Por sua vez, o imperador percebeu claramente que não poderia confiar nos liberais federalistas, que mais uma vez causaram mortes que poderia ter sido evitada graças à defesa de seus próprios interessados, em detrimento das nações. A Guerra das Cisplatinas teve um papel importante a abdicação de Pedro I, ao colocar com o aumento de seu desprestígio. Bom, essa foi a minha quarta aula. Falei um pouco sobre o que foi a Guerra da Cisplatina. Espero que tenham gostado.